الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, de seguida saudamos saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Questões direcionadas aos cristãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Diz Allah: لقد كفر الذين قالوا, certamente descreram aqueles que disseram com as suas línguas, com as suas bocas. لقد كفر الذين قالوا, com certeza descreram os que disseram, aqueles que disseram إن الله هو المسيح ابن مريم, na verdade Allah, ou seja, Deus é o Messias, filho de Maria. وقال المسيح, por mim primeiro aqui, antes de irmos muito longe, Allah subhanahu wa ta'ala diz لقد كفر الذين, هنا قسم محذوف, aqui existe um juramento omitido. لقد كفر أي والله لقد كفر الذين قالوا, descreram aqueles que disseram إن الله هو المسيح ابن مريم, na verdade Deus é o Messias, filho de Maria. Esses que disseram assim são os cristãos, um grupo de cristãos que dizem que o Jesus ele é filho de, aliás, ele é Deus. Allah subhanahu wa ta'ala já começa a dizer o que o Isa ibn Maryam, o Jesus, disse para o seu povo. Disse وقال المسيح, e o Messias disse: يا بني إسرائيل, ó filhos de Israel, ó filhos de Israel. Bani Israel é tribo, filhos de Israel é tribo, porque o Israel é o profeta Yaqub. Então, Bani Israel são os da descendência do profeta Yaqub. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou dois nomes de Yaqub no Alcorão. Chamou ele de Yaqub e chamou ele de Israel, alayhi salatu wassalam. Então, Bani Israel são os filhos de Yaqub. Estamos a referir a descendência, netos, bisnetos, até lá. Então, para indicar que, olha, o Isa ibn Maryam, o Jesus, ele era da descendência do profeta Yaqub. Disse: Ya Bani Israel, ó filhos de Israel, quer dizer, ó filhos de Yaqub, Ya Bani Israel, u'budu Allah rabbi wa rabbakum, adorem a Allah subhanahu wa ta'ala, meu Senhor e o vosso Senhor. Logo aqui encontramos que, olha, ele, o Isa ibn Maryam, o Jesus, filho de Maria, ele era um criado, era um adorador, era um criado, e não era um adorado, e nem sequer muito mais, também não era um criador, mas sim era um criado, era uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso diz: u'budu Allah rabbi wa rabbakum, adorem a Allah, rabbi wa rabbakum, meu Senhor e vosso Senhor. E disse: innahu man yushrik billah, por certo, quem descrê, que atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, que associar a Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, certamente Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o paraíso a esta tal pessoa. Quer dizer, tornou o paraíso proibido para esta tal pessoa que associou a Allah subhanahu wa ta'ala, ou atribuiu a ele parceiros. Depois o Isa ibn Maryam continuou a dizer para o povo: e a pessoa que assim for ter a idolatria, o politeísmo, quer dizer, atribuir parceiros a Allah, essa pessoa, a sua morada será o fogo. E no fim disse: min ansar, e os injustos não terão nenhum dos socorredores. Allah subhanahu wa ta'ala disse, o Jesus disse para a família dele que, olha, adorem a Allah subhanahu wa ta'ala, meu Senhor e eu, e o vosso Senhor vocês, quer dizer, nosso Deus, junto a Isa ibn Maryam e a sua família. E Allah subhanahu wa ta'ala continuou a dizer: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, certamente, لقد, isto é, أي والله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, هنا قسم محذوف, والله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, com certeza descreram aqueles que disseram que Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro dos três deuses. Thalithu thalatha, ay thalithu thalathati aliha, Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro dos três deuses. Quem são os três deuses referidos? Um grupo disse que os três deuses referidos é o Deus, segundo eles dizem, o Deus Pai, Deus Filho e Maria. E um grupo disse não, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Enfim, os dois grupos disseram que existem três deuses. Allah subhanahu wa ta'ala disse: esses são descrentes e não são considerados de crentes.
não são considerados de submissos, mas sim são descrentes. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aqueles que disseram Inna Allah thalithu thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro dos três deuses. Você dizer Allah é terceiro só até aí não há proibição. Mas terceiro em que sentido? O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando estava na gruta junto a Abu Bakr, então o que o Nabi disse para o Abu Bakr? Diz, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso terceiro. Quer dizer, se é que duas pessoas são, quer dizer, duas pessoas, então deve saber que Allah é o terceiro. Então, ma yakunu min thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, até lá mais outras ayas, neste aya mais aquele outro. Então, dizer Allah é o terceiro não é o problema, mas é o terceiro em que sentido? Eles dizem thalithu thalathati aliha, é o terceiro dos três deuses. Aqui está o problema. E aqui é a ausência da unicidade, falta de unicidade, falta do monoteísmo, falta da crença real e ainda com a presença da crença inválida. Então, Allah subhanahu wa ta'ala descreram esses que disseram que Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro dos três deuses, que ele seja o que eles dizem Espírito Santo e Jesus, seja o que eles dizem Jesus e a mãe, das duas maneiras eles são descrentes e não são considerados de crentes. E logo Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٍ. Não há deuses senão único Deus. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٍ. Não se encontra nenhum sequer Deus senão único. Apenas existe um único Deus, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Logo aqui a leitura no Alcorão é obrigatório parar. إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. A que ponto? E depois começa a nova frase. وَمَا مِنْ إِلَهٍ, quer dizer, não devemos ligar na sua recitação. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٍ. E apenas existe um único Deus. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنَّا يَقُولُونَ. Se eles não terminarem daquilo que eles estão a dizer, quer dizer, os cristãos não terminarem de dizerem isso, de que existem três deuses, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Então irá alcançar os que descreram dentre eles castigo severo, عَذَابٌ أليم, um castigo que trará dores no corpo desta tal pessoa. Então, isso quando não terminarem de dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro, ou então existem outros deuses além de Allah subhanahu wa ta'ala. Caso assim não terminarem de fazer isso, e de falar isso, de pronunciar isso, então venham saber que o castigo de Allah virá e será também, este castigo também não será travado com ninguém, porque é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo Allah subhanahu wa ta'ala continuou a dizer: afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Caso eles não se arrependem a Allah, não voltam para Allah e não pedem perdão, tudo isso que eles estão a trazer, pronúncias graves como essas, dizerem que existem outros deuses, dizer que Jesus é Deus, dizer que Maria é Deus, dizer que o Espírito Santo também é Deus, palavras graves como essas de descrença, acaso eles não voltam para Allah subhanahu wa ta'ala? Allah está a chamar para as pessoas poderem correr para ele, Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah disse: Wallahu ghafurur rahim. Allah é perdoador e misericordiador. Ghafur é aquele que perdoa, mas quer dizer, com desculpas totais. Nesse caso, perdoa na escondida. Quer dizer, te perdoa, mas ninguém te descobriu, mas ele, Allah subhanahu wa ta'ala, sozinho. É só apenas que viu ou sabe, a não ser que haja também alguém que estava você a praticar. Allah subhanahu wa ta'ala também é Rahim, é misericordiador. Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia. Que neste caso, com tudo isso que os cristãos estão a dizer, palavras graves como essas, Allah subhanahu wa ta'ala convida a eles a terem, quer dizer, a correrem e a recorrerem a Allah subhanahu wa ta'ala. Ou o ayah está a chamar as pessoas, ou então está a repreender as pessoas. Como é que eles não se arrependem a Allah subhanahu wa ta'ala? E como é que eles que não estão a ver isso, como é que eles não se arrependem? Então, afala yatubuna ila Allah, acaso eles não voltam, não se arrependem a Allah, ou yastaghfiruna, e não procuram perdão diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu huwa al-ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala é o perdoador e o misericordiador. Allah subhanahu wa ta'ala continuou a dizer, a falar ainda sobre Isa ibn Maryam, Jesus disse: mal Masih ibn Maryam illa rasul. Não é Mal Masih ibn Maryam illa rasul. Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro. Quer dizer, não passa de ser um mensageiro. Quer dizer, o nível mais alto dele é o ser um mensageiro e não ser Deus, e nem sequer ser outro. Mas se ser um mensageiro, esse é o nível mais alto de Jesus, filho de Maria. Wa ummuhu siddiqa. E o nível mais alto da sua mãe, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa ummuhu siddiqa. E a sua mãe é uma acreditante real. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala
elogiou primeiro o Jesus, assim como a mãe. Então disse, esses os dois alimentavam-se por via de comida. Quer dizer, como é que vocês considerar a esse Jesus de Deus, considerar a esta Maria de Deus, enquanto eles alimentavam-se através da comida? Ainda repetindo do meu tema, questões direcionadas aos cristãos. Primeira questão, temos sobre o livro em que as pessoas defendem-se muito mais da Bíblia, que queremos tirar as questões por via desse verso que as pessoas estão a se defenderem, ou segundo os cristãos estão muito mais. Primeiro, dizer que esta passagem é de um judeu e não foi uma passagem exatamente de Isa ibn Maryam, de Jesus, filho de Maria. Disse no São João, este Evangelho de São João 1:1, diz o seguinte, a frase que sempre trazem é a seguinte, uma frase primeiro sem seu sentido, sem sentido, e depois o seu contexto está fora da sua linhagem. Diz o seguinte, disse que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este é um versículo que muitas vezes já ouvimos dizer, até um que também que não sabe onde está, já ouviu ficar muitas vezes alguns a ler este verso. Diz o seguinte, no princípio era o Deus, era o verbo, refere-se a Jesus. Primeiro sabemos que verbo é algo conjugado, aceita o passado, o futuro e o presente. Aceita nesses modos todos, passado com suas classes, presente e futuro com suas classes e mais outras vias, direita e esquerda dos verbos. Diz, no princípio era o verbo, está a referir de Jesus, que este Jesus era verbo. Onde é que agora vamos perguntar? Diz, e o verbo estava com Deus. Estava é um verbo conjugado no passado, no pretérito perfeito, na terceira pessoa do singular. Disse estava, está no pretérito imperfeito. Disse estava, o verbo estava com Deus. Isso, se é que acreditam que o verbo estava com Deus, e seguindo esta pronúncia, segundo o vosso livro, disse o verbo estava com Deus, entende-se que você está a se dizer que agora não está com Deus. A primeira pergunta é, se é que o verbo estava com Deus, e usando isso no passado, agora procurando do presente, primeiro, com quem agora encontra-se este tal verbo que, segundo a expressão, diz estava com Deus. Neste caso, estava é algo que já passou. Agora, se diz que no princípio, lá no início, era verbo, agora assim é o quê? E depois aqui diz o verbo estava com Deus. Logo estão a dizer que agora não está com Deus. A primeira pergunta é, com quem se encontra este verbo que estava com Deus, que estava no passado, e agora com quem está este verbo? Esta é a primeira pergunta. Com quem se encontra este verbo, se é que diz estava? E a segunda pergunta do mesmo ponto, se diz que o verbo estava com Deus. A segunda pergunta, qual é o motivo que levou o verbo a estar longe de Deus? Neste caso, se diz que estava e agora não está. Nós bem sabemos que o Satanás saiu do céu, foi expulso porque desobedeceu à ordem de Deus. E o Adão e Eva, é bem sabido que eles foram expulsos do paraíso porque desobedeceram à ordem de Deus. Agora, qual é a razão ou o motivo deste verbo estar agora fora de Deus, conforme o ponto da passagem? Disse o verbo estava com Deus. A primeira pergunta, repito, se estava com Deus, agora está com quem? Se é que agora não está com ele. A segunda pergunta é, se é que disse que estava com Deus, qual foi o motivo deste verbo isolar-se, este verbo sair diante dele? Esta é a segunda pergunta. E a terceira pergunta vê no ponto a seguir que diz e o verbo era Deus. A pergunta é a seguinte, se é que o verbo era Deus, nós sabemos que verbo não existe um único só. Não existe um único verbo. O Islã disse que o Jesus é uma palavra que veio de Deus. Porque tudo também que surgiu a partir da palavra de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse seja, e a coisa tornou. E sempre assim também foi, e sempre assim também será. Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer seja, e a coisa sempre irá se tornar. Então, esta é a palavra que veio de Deus. A palavra de Deus, ou seja, a palavra que veio de Deus, na permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E se é que aqui diz, e o verbo era Deus. A pergunta é, se é que este tal verbo referido, primeiro, este verbo, se é que era Deus, então procuramos saber dos restantes verbos que existem, o que eles são. Neste caso, o verbo não é apenas um. E se nos disserem que, olha, este verbo era Deus, procuramos saber, primeiro ponto, os outros restantes verbos, o que são? São mensageiros ou discípulos, profetas? O que esses verbos são? E a linha bem desta pergunta é, se nos disserem que o verbo aqui é o Jesus, então digam-nos
é o Adão e Eva, o que eles são. Se é que Adão surgiu sem pai e sem mãe e nos chamaram de Deus, e Eva não tinha pai, não tinha mãe, Eva, e nos chamaram de Deus, e o motivo agora de chamar Deus Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Essas são as questões que tinham que ser tiradas por via desse versículo, um versículo que veio contra a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, trago perguntas lançadas por Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu rahmatan wasi'a. Ele fez certas perguntas no seu poema, em que ele citou quase seus 25 versos, terminando com a letra A. Disse ele, o Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, ele disse o seguinte no seu livro: "A'ubad al-Masih lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu." Ele diz: "A'ubad al-Masih lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu." Ou seja, adoradores de Messias, adoradores de Jesus, nós temos uma pergunta, nós muçulmanos temos uma pergunta, nuridu jawabahu, queremos a sua resposta. Queremos a resposta dessa pergunta, mimman wa'ahu, de quem percebeu a tal pergunta. Neste caso, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, o alim, um dos grandes teólogos, um dos alunos de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ele diz: vocês adoradores, a'ubada al-Masih, ou vocês adoradores de Messias, lana su'alun, nós temos uma pergunta, nuridu jawabahu, queremos a sua resposta. A resposta dessa pergunta, mimman wa'ahu. Este é o primeiro verso, como eu dizia, termina com a letra A, do princípio ao fim. Disse mimman wa'ahu, de quem percebeu esta resposta, essa pergunta, então queremos uma resposta. A primeira pergunta, o Sheikh disse, Ibn al-Qayyim: "Idha mata al-ilahu bi sun'i qawmin amatuhu, fahal hadha ilahu?" Se é que um Deus, quando morre, um Deus morrer, na mão de um povo, quer dizer, um povo é que matou, aliás, é que matou a este Deus. Um povo é que matou esse tal Deus. Amatuhu. Fahal hadha ilahu? Será que esse é um Deus? Esse que morre por via da mão das pessoas, por assassinatos, morre por causa de ser crucificado, por via das mãos das pessoas. Idha mata al-ilahu bi sun'i qawmin amatuhu. Fahal hadha ilahu? Quando um Deus morre na mão de uma certa sociedade, de algumas pessoas, de um povo, quer dizer, um povo é que fez o assunto, é que matou a este tal Deus. Fahal hadha ilahu? Será que esse é Deus? Eu sei, a primeira pergunta que o Sheikh lançou. E o Sheikh continuou a dizer, ele diz: "Wahal ardahu ma naluhu minhu, fabushrahum idan nalu ridahu." Ele disse: será que esta ação que eles fizeram com este Deus que vocês adoram, que vocês dizem que é Deus, esse Jesus, será que esta ação que eles fizeram, esses judeus que vocês dizem que são os que mataram, wahal ardahu ma naluhu minhu, fabushrahum idan nalu ridahu, será que Deus estava feliz naquilo que eles fizeram? Estava satisfeito naquilo que eles fizeram com ele? O que eles adquiriram dele, será que ele estava satisfeito quando os judeus estavam a lhe pregar, a lhe matar? Será que esse Deus aqui estava feliz? Então, se é que estava satisfeito, então, boas novas para eles, porque eles adquiriram, então, então, boas novas para eles, porque assim se for, eles adquiriram a felicidade de Deus. Quer dizer, por que vocês cristãos odiarem judeus, se é que judeus fizeram enquanto Deus estava feliz? Quer dizer, que vocês dizem Deus, Jesus, enquanto Deus estava feliz. Se é que eles fizeram isso com ele, mataram a ele, e enquanto ele estava feliz, então eles fizeram aquilo que deixou Deus satisfeito. Qual é agora a razão de cristãos acharem mal, ou seja, olharem com uma visão de inimizade aos judeus? Qual é agora a razão de considerarem os judeus de inimigos, enquanto que, se é que ele estava satisfeito, então eles adquiriram a satisfação de Deus. E depois o Sheikh continuou, diz: agora, se for de que o que eles fizeram, esse Deus não gostou, não estava satisfeito, se é que o que eles fizeram com ele, o que eles fizeram nele, aquilo que os judeus fizeram nele, nesse Deus, lhe pregaram, crucificaram, lhe mataram, então, se é que ele não gostou, isso indica o quê? Quer dizer que a força deles enfraqueceu a força de Deus, enfraqueceu as forças de Deus. Quer dizer, se é que ele gostou, então eles adquiriram a satisfação de Deus, porque vocês odiarem judeus. Agora, se é que o que eles fizeram, Deus não gostou, o que eles fizeram com ele, ele não gostou, então indica que a força deles
enfraqueceu as forças de Deus. Logo, indica que ele foi mais fraco do que eles. Logo, é admirável. Esse Deus que é mais fraco do que um povo. Logo, isso já é admirável. Que Deus é esse? E depois o Sheikh continuou, diz: وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه? Será que existiu um dia, existiu uma vez, existiu um tempo em que as coisas existentes ficaram isoladas de Deus? Quer dizer, existiu um tempo em que coisas ficaram sem nenhum Deus? Bila ilahin, sem nenhum Deus. Sami'in, um Deus que ouve. Yastajibu liman da'ahu, que aceita a prece, aceita a invocação, aceita a súplica, o pedido daquele que lhe invocou. Será que existiu um tempo em que as criaturas ficaram sem nenhum Deus que ouve, que aceita a prece, a invocação, a súplica daquele que invocou a ele? Se é que o Deus num dia morreu. Agora, será que existiu um certo dia, uma certa hora, um certo minuto em que as criaturas ficaram assim isoladas, sem sequer um Deus que pudesse ouvir pedido daquele que pediu a esse Deus? Existiu esse tempo? E depois o Sheikh diz: وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه? Será que os 7 céus ficaram isolados de Deus? Quer dizer, quem estava a fazer controle dos céus quando esse Deus morreu? Quem fazia controle dos céus, estrelas, sol, noite e dia? Quer dizer, a estrela não se cruzar com a outra, o sol não se cruzar com a lua, o céu não cair, tudo isso. Quem fazia este controle quando Deus morreu? وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه? Será que os 7 céus ficaram isolados? Os 7 céus ficaram isolados, sem Deus, sem controle de Deus, fora do controle de Deus. Quando esse Deus ficou embaixo da terra, embaixo da areia, quando foi enterrado, enquanto a areia já havia lhe levado, quer dizer, a areia estava em cima dele, a areia estava em cima desse tal Deus. Quer dizer, o Deus estava embaixo da terra e a terra em cima desse Deus. Agora, os 7 céus ficaram assim, sem um Deus que pudesse, ou que tivesse, ou que pudesse controlar, que pudesse controlar tudo aquilo que acontece nos céus e na terra. Existiu esse dia, existiu esse tempo. E quando esse Deus morreu, será que os céus ficaram assim? O sol ficou assim? O paraíso ficou assim? O inferno sem ninguém controlar? Então, e o Sheikh logo continuou a perguntar, diz: وكيف تخلت الأملاك منه بنصرهم وقد سمعوا بكاه? Como é que os anjos, como é que são os anjos? Anjos de Deus. Deus tem seus anjos. E se vocês dizem que Jesus é Deus, vocês estão a dizer que ele também tem anjos. Agora, se dizerem que ele não tem anjos, então isso é admirável. Um Deus não ter seus anjos, sabendo que os anjos é a tropa de Allah subhanahu wa ta'ala, ou a tropa de Deus. Então, se vocês dizem que ele é Deus, o Sheikh perguntou: كيف تخلت الأملاك منه بنصرهم? Como é que os anjos se isolaram com a ajuda deles? Quer dizer, como é que eles, ouvindo isso tudo, vendo isso tudo, eles não ajudaram a Deus? Eles ficaram isolados, enquanto eles ouviram o choro dele. Porque, de acordo com o livro que vocês seguem, diz que ele estava a chorar. A pessoa que estava sendo lá pregada estava a chorar. E se é que vocês acreditam que ele é Deus e estava a chorar, e os anjos ouviram o choro dele, como é que os anjos não vieram socorrer esse Deus? Como é que não vieram ajudar? Enquanto os anjos são as criaturas de Deus. Como é que os anjos ficaram, seus anjos ficaram isolados com a ajuda deles? Enquanto ouviram o choro desse tal Deus. E logo o Sheikh continuou em frente. Ele disse neste poema, ele disse no seu livro, ele disse: وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه. Agora, quando já o Jesus foi morto, ou seja, quando lhe pregaram e ficou ali naquela cruz, naquelas madeiras, o Sheikh disse: وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه. Como é que foi possível as madeiras suportarem carregar um Deus de verdade? Deus arrastado, Deus puxado pela sua nuca. Quer dizer, ele foi forçado, neste caso, foi forçado a ser pregado naquelas madeiras. Como é que aquelas madeiras que lhe carregaram suportaram carregar Deus de verdade? Sabendo que Deus e criaturas mais grande é Deus. E como é que essas madeiras conseguiram suportar Deus de verdade? Arrastado pela sua nuca. Quer dizer, puxado pela sua nuca, forçado, sem querer, porque não queria. Se é que vocês dizem que ele lhe mataram injustamente, então quer dizer que não queria. Agora, como foi possível madeiras carregar um Deus de verdade? E logo continuou o Sheikh a dizer, a perguntar, disse:
وكيف تمكنت وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه. A outra pergunta que o Sheikh lançou diz: وكيف دنا الحديد إليه? Como é que o ferro, isto é, os pregos que usaram para pregar a ele, como é que esses pregos ficaram perto dele حتى يخالطه, até se misturarem com ele, misturar-se com o corpo, ويلحقه أذاه, e ele atingir o efeito desses pregos, quer dizer, até ele sentir o prejuízo, quer dizer, a dor através desses pregos. Como é que o ferro, como é que esses pregos foram possíveis de estarem perto desse Deus, حتى يخالطه, até se misturar com esse Deus, ويلحقه أذاه, e ele atingir o seu efeito? Como isso foi possível? Pregos. E depois o Sheikh continuou a perguntar, disse: وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه? Como é que as mãos dos seus inimigos, judeus são inimigos de Deus, agora como foi possível mãos desses inimigos de Deus, como foi possível das mãos dos inimigos alcançarem, como foram capazes de alcançar, quer dizer, alcançar a esse Deus? Como é que foi possível mãos de inimigos de Deus atingirem, ou seja, alcançarem? Como é que isso foi capaz? Eles poderem alcançar a esse Deus, ao ponto deles fazerem o quê? Ao ponto deles baterem a nuca desse tal Deus. Como isso foi possível? Mão de um inimigo de Deus e passar tanto tempo a alcançar a este Deus, ser capaz de alcançar ao ponto deles fazer sofrer a esse Deus, ao ponto deles baterem a nuca desse Deus. E depois o Sheikh, ele disse: وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه? Agora, quando já o Jesus morreu e foi enterrado, então quando já estava a ser ressuscitado, وهل عاد المسيح إلى حياة? Será que o Messias, o Jesus filho de Maria, será que esse que vocês dizem que é Deus, وهل عاد المسيح إلى حياة? Será que o Messias voltou para a vida? Quer dizer, ele voltou sozinho? Quando ele foi enterrado, saiu da campa sozinho? Ou então existe um outro Deus além dele que lhe ressuscitou? Será que ele saiu sozinho, se ressuscitou, ou então ele foi ressuscitado? Então, esta é uma pergunta também que está no ar. Será que ele é que ressuscitou-se? Ou então há um outro Deus fora dele que ressuscitou a ele? E depois o Sheikh diz: وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ ضَمَّ رَبًّا وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ. Que admiração é esta para uma campa que apertou um Senhor, apertou um Deus, quer dizer, campa pela primeira vez isso ouvir-se. وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ ضَمَّ رَبًّا وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ. O Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ele diz: que admiração é esta? É tão admirável, de ser tão admirável, para uma campa, que apertou um Senhor, Senhor das criaturas, apertar Deus, campa, a engolir, quer dizer, pôr dentro dela. Então isso é admirável. E o mais admirável do que isso, disse o Sheikh, e o mais admirável do que isso, uma barriga que lhe abrigou, neste caso a mãe dele, quando estava grávida. Um Deus ficar dentro da barriga de uma mulher, um Deus ficar dentro da barriga de uma pessoa, isso é mais admirável. O Sheikh diz: وَيَا عَجَبًا, que tão admirável, que admiração tal é esta, que tão admirável, لِقَبْرٍ, para uma campa, ضَمَّ رَبًّا, apertou um Senhor, apertou um Deus, وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ, e o mais admirável do que isso, uma barriga que abrigou este tal Deus, que dentro da barriga, este Deus estava lá dentro de uma mulher. É admirável esse tipo de Deus, é qual que fica dentro de uma mulher, dentro da barriga de uma mulher, quer dizer, dentro da barriga de uma criatura. Deus ficar dentro da barriga de uma criatura. E depois disse em frente, disse o Sheikh em frente ainda, ele diz: أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيب غذاه. Esse ficou lá dentro da barriga 9 meses. Esse Jesus ficou dentro da barriga 9 meses. لدى الظلمات, diante das escuridões, من حيب غذاه, e mais admirável, a ser alimentado por via do sangue da menstruação. Quer dizer, ficou ainda dentro da barriga da mãe 9 meses, diante das escuridões. E lá disse escuridões, não disse uma escuridão, as escuridões. A primeira escuridão é da barriga. A primeira escuridão é da barriga. A segunda escuridão é do ventre. E a terceira é a borracha, que fica lá dentro, quer dizer, que puxa a alimentação lá dentro. Uma borracha que está lá dentro da barriga. Então diz, diante das escuridões, e o seu alimento sendo por via de sangue de menstruação.
Esse é Deus. Quer dizer, que é guardado dentro da barriga e depois é alimentado, quer dizer, dentro das escuridões e depois ainda, acima disso, a se alimentar por via de sangue da menstruação. Como isso é bem sabido, todo que está lá na barriga é alimentado por via do sangue da menstruação da mãe. Depois o Sheikh continuou, disse: وَشَقَّ الْفَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيرًا ضَعِيفًا فَاتِحًا لِلثَّدِي فَاهُ. Disse: وَشَقَّ الْفَرْجَ, no momento em que estava a nascer, abriu o sexo. وَشَقَّ الْفَرْجَ, abriu o sexo, isto é, momento de nascimento. وَشَقَّ الْفَرْجَ, e este abriu o sexo, مَوْلُودًا, nascendo, صَغِيرًا, pequeno, ضَعِيفًا, fraco, فَاتِحًا لِلثَّدِي فَاهُ, abrindo sua boca para a amamentação, abrindo sua boca para ser amamentado. Esse é Deus. Quer dizer, abriu-se o sexo e ele saiu do sexo a ser nascido. صغيرا, enquanto era pequeno. ضعيفا, fraco. فاتحا للثدي فاهو, e depois de nascer, abria sua boca para ser alimentado por via de leite da mama. Este é Deus. E depois o Sheikh continuou, disse: ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك هل هذا إله? Disse: e come, depois bebe, ثم يأتي بلازم ذلك, depois traz necessidades disso. Quer dizer, mija e caga, faz necessidades desse menor e maior. Defeca e urina. Disse: ويأكل ثم يشرب, come e bebe, ثم يأتي بلازم ذلك, depois traz necessidades disso. Quer dizer, mija, caga. هل هذا إله? Depois o Sheikh pergunta: será que esse é um Deus? Logo o Sheikh disse, depois dessas todas, ele diz: تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. O Altíssimo seja Allah contra as invenções, as grandes mentiras, estranhas mentiras dos cristãos. Altíssimo seja Allah subhanahu wa ta'ala عن إفك النصارى, contra mentiras dos cristãos. Quer dizer, de dizer que este Deus, Jesus, enquanto não faz parte da divindade. سيسأل كلهم عما افتراه. Ele disse: será perguntado cada um dele sobre aquilo que ele inventou. Sobre aquilo que ele inventou, adaptou, então será questionado. تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. Altíssimo seja Allah contra as mentiras, contra mentiras adaptadas pelos cristãos. سيسأل كلهم عما افتراه. Será questionado cada um deles sobre aquilo que ele inventou. Todos eles serão questionados. E o Sheikh continuou, disse: أعباد الصليب بأي حق يعظم أو يعنف من رماه. Ou vocês adoradores da cruz, vocês que adoram a cruz, أعباد الصليب. Lá no início disse: adoradores de Cristo, de Jesus, Messias. E aqui disse: أعباد الصليب, ou adoradores da cruz. بأي حق يعظم, com que direito esta cruz é valorizada? Com que direito esta cruz é engrandecida? Com que direito essa cruz é respeitada? Ou com que direito é repreendido aquele que lançou essa cruz para o chão? Quer dizer, jogou essa cruz para o chão. Quer dizer, com que direito é valorizada esta cruz e com que direito é desvalorizado aquele que lançou esta cruz? Por qual motivo de existir inimizade com aquela pessoa que lançou essa cruz? Então, logo o Sheikh continuou. Disse, ele disse: وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه. Será que as mentes julgam outra coisa acerca dessa cruz? Será que mentes julgam outra coisa? بغير كسر, a não ser quebrar essas cruzes, essa cruz a não ser quebrar, وإحراق له, e a não ser queimar, ولمن بغاه, junto àquele também que buscou, aquele que transgrediu, que desejou isso, junto a esse também merece também ser quebrado. Será que há outra coisa que as mentes pensam, a não ser fazer isso, a não ser quebrar essa cruz, a não ser partir essa cruz, e a não ser queimar essa cruz, e junto àquele também que trouxe essa cruz, junto àquele que desejou, aquele que buscou, aquele que procurou, junto a esse também, existe mais outra coisa senão fazer isso com ele? Depois o Sheikh disse, o Sheikh, depois de lançar essas perguntas, ele continuou a ir à frente. Agora já falar de cruz, sobre as pessoas que adoram cruz, que valorizam cruz, o Sheikh ele disse: إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه. O Sheikh ele diz, nessas frases, ele diz, indo verso a verso, ele diz: إذا ركب الإله عليه كرها, falando de cruz,
Quer dizer, o motivo de vocês valorizarem a cruz. Agora vejam agora, esse que vocês, o Jesus, dizem que ele é Deus. E agora vocês dizem que esse Deus foi pregado. Aonde? Na cruz. Agora o Sheikh pergunta, إذا ركب الإله عليه كرها. Se é que o Deus subiu nessa cruz, por obrigação, ele sem querer, por ser forçado, وقد شدت لتسمير يداه, enquanto suas mãos foram esticadas para serem pregadas, quer dizer, ele foi forçado para entrar nessa cruz. Que você diz que Deus foi forçado, segundo as vossas escrituras, foi forçado a entrar, foi forçado a subir essa cruz. Enquanto suas mãos foram estendidas foram puxadas para serem pregadas. Se ele entrou por força, ele sem querer. Então esta é uma subida, esse é um instrumento, esse é um objeto, essa tal cruz. Cruz é um objeto amaldiçoado, quer dizer, é um objeto maldito, ou seja, amaldiçoado. Haqqan, realmente, este objeto é um objeto amaldiçoado. Fadussuhu, o Sheikh disse, fadussuhu, pise, esmagar essa cruz aí, pisar. E não deves venerar quando ver essa cruz. Não deves venerar. Se é que o Deus subiu por ser forçado nessa cruz, como é que hoje você valoriza a essa mesma cruz, sabendo que enquanto que Deus subiu por ser forçado, não queria? Então, se é que subiu nisso, indica que esta subida aí, este instrumento, esse objeto é um objeto amaldiçoado. Pise-o, este é o instrumento aí, pisar. Neste caso, esmagar, e não deves venerar, não deves considerar com respeito essa cruz aí, quando você ver. E o Sheikh ele diz, Yuhanu alayhi rabbul khalqi, turran wa ta'buduhu, é desprezado o Senhor, quer dizer, é desprezado nessa cruz. Nesse caso, vocês dizem que o Jesus foi pregado na cruz, agora, e dizem que Jesus é Deus. E o Sheikh perguntou, se o Deus foi desprezado nessa cruz, Deus, Senhor de toda criação, Rabbul Khalqi Turran, Senhor de toda criação, sem nenhuma exceção, Senhor de todas as criaturas, se é que foi desprezado nesse objeto aí, nessa cruz, e você já adora essa cruz, um sítio onde Deus foi desprezado, agora você está a adorar e a valorizar esse sítio, a valorizar essa cruz, esse instrumento. Logo o Sheikh disse, então você é um inimigo de Deus, você é um dos inimigos de Deus. Por quê? Como é que você diz que o Deus foi desprezado aí, foi pregado aí na cruz, e hoje você começa já a valorizar e adorar essa cruz? Logo você é Deus, aliás, logo você é um inimigo de Deus, porque você está a valorizar um sítio onde esse Deus subiu por ser forçado e sem querer. Logo o Sheikh continuou, o Sheikh disse, o Sheikh ele disse, وَإِنْ عَظَّمْتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ قَدْ حَوَى رَبَّ الْعِبَادِ وَقَدْ عَلَاهُ. Agora, se for de que você está a valorizar essa cruz, alegando de que essa cruz abrigou Deus, quer dizer, أَنْ قَدْ حَوَى رَبَّ الْعِبَادِ, alegando que essa cruz protegeu ou abrigou Deus da humanidade, o Deus das criaturas, o Senhor dos servos, وَقَدْ عَلَاهُ, e elevou-o, quer dizer, lhe carregou. Se é que você valoriza esta cruz, alegando isso, وقد فقد الصليب, o Sheikh disse, وقد فقد الصليب, então aquela cruz daquele dia já se perdeu. فإن رأينا له مثلا تذكرنا صنعه, quando já vimos uma outra cruz semelhante àquela, lembramos do seu brilho. Quer dizer, sei que você está a dizer que eu estou a adorar essa cruz porque carregou Jesus. Agora, a tal cruz que carregou a Jesus, segundo a sua alegação, a tal cruz que carregou a Jesus já se perdeu, não existe hoje. Agora, se é que você está a valorizar qualquer cruz naquela imagem, de dizer que como cruz é cruz, então vamos valorizar naquela imagem. Então, aqui existe outra pergunta. فَهَلَّا لِلْقُبُورِ سَجَدْتَ طُرًّا لِضَمِّ الْقَبْرِ رَبَّكَ فِي حَشَاهُ. Será que você já prostrou para todas as campas, fizeste prostração para todas as campas, لِضَمِّ الْقَبْرِ رَبَّكَ فِي حَشَاهُ, por ter levado, ou por ter engolido, ou por ter apertado o seu Deus, fi hashahu, no seu interior. Quer dizer, vocês dizem que o Jesus permaneceu um dia e uma noite naquela cruz e foi enterrado, permaneceu 3 dias na campa. Agora, se é que você está a adorar essa cruz, alegando de que essa cruz carregou o Jesus um dia inteiro,
Quer dizer, abrigou ele, foi um abrigo para ele. Agora, será que, por que você agora não está fazendo prostração para todas as campas também? Se é que você está adorando todas as cruzes, cada cruz que você está a ver, toda aquilo que é cruz, você está a ver, disse que desde que seja cruz, então dá para ser adorada, dá para ser valorizada. Agora, por que agora desde que seja campa não dá para ser valorizada? Sabendo que esta campa, que vocês dizem que o Jesus estava lá, dentro dela, há 3 dias, neste caso. Se é que uma noite só ficou na cruz, 3 noites ficou nas campas, por que mais não valorizar as campas? Logo isso indica falta da nossa consciência. Então o Sheikh perguntou: "Halla lil qubur sajadta turran li dhammi al qabr rabbaka fi hashahu?" Será que por que você não prostrou para todas as campas no geral? Por essa campa ter apertado o seu Senhor, o seu Deus, no seu interior, por ter levado, por ter engolido no seu interior, dentro da campa. E você disse que ele estava dentro da campa durante 3 dias e depois ressuscitou. Agora, por que você também não prostrou para essas campas? Por que só escolher a cruz? Que só foi uma noite apenas que lhe levou, uma noite e um dia. E esse que levou a ele 3 dias. Logo, o Sheikh no fim diz: "Faya abd al-Masih afiq, فهذا بدايته وهذا منتهاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون." O Sheikh depois disse: "Faya abd al-Masih, ou você que acha de ser servo de Messias, afiq, fique consciente, acorde. فهذا بدايته, esse é o princípio de Jesus, وهذا منتهاه, e esse é o fim, وهذا منتهاه, e esse é o fim de Jesus. Qual? إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم." Por certo, o exemplo de Jesus perante Allah não passa mais do que o exemplo de Adão. Quer dizer, o exemplo de Jesus e o exemplo de Adão é igual. خلقه من تراب, Allah subhanahu wa ta'ala criou-lhe criou esse Jesus. Allah criou a esse Jesus a partir de pó, a partir de areia, a partir da terra. ثم قال له كن, e depois Allah subhanahu wa ta'ala disse seja, فيكون, e a coisa ainda se torna. E isso de sempre, e não só apenas para Jesus. Então o Sheikh disse: olha, acorde lá, o princípio e o fim de Jesus está aqui. Ele é uma criatura de Deus e uma criatura de Allah, é uma criatura apenas de Deus, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e ele não chega no nível de ser Deus. Portanto, perguntas essas direcionadas aos cristãos, como foi este meu tema. Então isso mais ou menos é o suficiente dizer que, olha, como é que um Deus tem qualidades como essas, qualidades humanas, comia, bebia, mijava e defecava, tudo isso, dormia, cansava e adoecia. Que tipo de Deus adoece? E não só que tipo de Deus é pregado, a que tipo de Deus que mãos de inimigos dele conseguirem alcançar a esse tal Deus. Então este indica que exatamente não é Deus. E até aqui é suficiente dizer que, olha, voltemos para o Islã, voltemos para a crença e a fé real e a crença certa, que é acreditar Jesus como profeta enviado de Deus, especialmente para o povo de filhos de Israel, filhos de Jacob, aqueles todos que vieram da descendência de Jacob, Jacob, alayhi salatu wassalam. E mais ou menos isso, ele virá e voltará, mas não como Deus, mas como um profeta. Virá como um profeta, mas seguindo a lei de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não trará uma nova lei, porque ele veio ultimar a sua missão que ele não completou. E Deus, quando começa algo, ele completa. Agora, se é que este não completou, isso indica que esse não é Deus. Se é que esse desconsiderou um ponto, indica que ele não é Deus. Fazendo uma volta deste poema todo, que é quer dizer, perguntas, mas em forma de refutação, que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ele fez. Pelo menos eu vou pronunciar, posso não entoar assim com uma voz, mas vou pronunciar pelo menos o árabe todo. Diz: "عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه
وكيف تخلت الأملاك منه بنصرهم وقد سمعوا بكاه، وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه، وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه، وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه، وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه، أعباد الصليب بأي حق يعظم أو يعنف من رماه، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه، إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه، يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه، وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، وقد فقد الصليب فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه، فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه، فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. É o suficiente dizer que, olha, como é que um Deus tem qualidades como essas, qualidades humanas, comia, bebia, mijava e defecava, tudo isso, dormia, cansava e adoecia. Que tipo de Deus adoece? E não só que tipo de Deus é pregado, a que tipo de Deus que mãos de inimigos dele conseguirem alcançar a esse tal Deus. Então, este indica que exatamente não é Deus. E até aqui é suficiente dizer que, olha, voltemos para o Islã, voltemos para a crença e a fé real e a crença certa, que é acreditar Jesus como profeta enviado de Deus, especialmente para o povo de filhos de Israel, filhos de Jacob, aqueles todos que vieram da descendência de Jacob, Jacob, alayhi salatu wassalam. E mais ou menos isso, ele virá e voltará, mas não como Deus, mas como um profeta. Virá como um profeta, mas seguindo a lei de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não trará uma nova lei, porque ele veio ultimar a sua missão que ele não completou. E Deus, quando começa algo, ele completa. Agora, se é que este não completou, isso indica que esse não é Deus. Se é que esse desconsiderou um ponto, indica que ele não é Deus. Então, por aqui eu paro. Wa jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.